Shalom a todos vocês aqui do canal Vagão Soso. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje, dia 22/4/2026. Que alegria poder compartilhar mais uma vez da palavra de Deus. E hoje, parece até brincadeira, mas hoje vamos dar continuidade à palavra anterior. Ontem a palavra foi Atos 4 e hoje o Senhor me acendeu aqui em Atos 5. E eu quero fazer da mesma forma que eu fiz ontem. Eu quero ler a palavra para vocês. Eu entendo que muitas das vezes nós só precisamos ler e pedir ao Espírito Santo para que interprete para nós o que de fato o Senhor já está falando. A Bíblia é a boca de Deus aqui na terra. Todas as vezes que você quiser que o Senhor fale com você, leia a santa palavra. Ele vai falar com você. E antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, que para mim agora, 6h20 da manhã, para você eu não sei a hora que você vai ver, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. Só centraliza o Senhor na sua vida. Vamos lá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vamos lá então. Senhor, primeiramente obrigado. Obrigado por mais um dia poder compartilhar a tua palavra, mais um dia de vida que o Senhor nos deu. O Senhor me deu. Só isso é motivo de nós glorificarmos ao teu santo nome. Porque o Senhor nos deu mais uma chance de poder bendizer, de te adorar em espírito e em verdade. Eu peço ao Senhor que essa palavra vá de encontro ao coração de cada necessitado, cada homem e mulher que vai ouvir essa palavra. Que a tua presença seja manifesta na vida de todos e que os frutos sejam vistos, ó Pai, na vida de cada um, aonde a semente dessa palavra vai germinar e vai frutificar. Deus, eu peço ao Senhor, cobre as nossas vidas com teu sangue, nos revista das suas armaduras, para que possamos, ó Pai, ser blindados de todo ataque do inimigo. Tire de nós todo ladrão da alegria e que nós, nesse dia chamado hoje, possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu quero dar uma breve explicação de Atos, do que está acontecendo em Atos 5. Atos 5 começa, ontem foi um grande despertar da parte de Deus em Atos 4, onde Pedro e João estão ali tomados pelo Espírito Santo pregando, e o conselho de Israel está furioso com eles, tentando de qualquer forma parar aqueles homens de ensinar em nome de Jesus, mas eles foram tomados de um poder tão grande da parte de Deus que nada os fez parar. Eles estavam convictos, confiantes em Deus. E aí em Atos 5, todo o povo que ouvia aquela palavra, eles eram encharcados de uma graça, de um favor, de repartir literalmente tudo o que tinha. Eles não repartiam o que sobrava, eles pegavam tudo o que tinha e saía repartindo, e lhe dava. E o interessante que eles dando tudo o que tinham, não faltava nada para ninguém. Tanto Pedro quanto João pegava isso, começava também a repartir com os necessitados. Os necessitados recebiam ali da porção, cessava a necessidade, mas também não havia falta entre aqueles que repartiam tudo. Então era uma multiplicação ali, era algo universal ali no meio daquele povo. O Senhor estava agindo de uma forma tão poderosa que quanto mais eles davam, mais crescia, mais multiplicava para todos, independente. Nessa história, Atos 5 começa com Ananias e Safira querendo agir de esperteza. Sempre vai ter, aquele esperto, aquele que tenta ajudar a Deus, que tenta enganar o Senhor. E aí vendem a propriedade, mas não entregam tudo. O Senhor não tinha pedido para eles. Eles poderiam ter vendido a propriedade, gastado dinheiro. A própria palavra vai falar isso. Eles poderiam não falar
que ia fazer nada, mas se falou que ia dar ao Senhor, então dê por completo. Aqui está uma chave, tá? O Senhor não está te pedindo nada. O Senhor não está te cobrando nada. Ele só te dá aqui os mandamentos. Ele te dá, ele na verdade não te dá sugestões, ele te dá mandamentos. Mas acerca do dar, de você ofertar, de ser voluntário, ele não está aqui mandando você prometer nada, mas se prometeu, cumpra. É o que aconteceu com Ananias e Safira. Ali vai dar tudo, vai vender a casa para dar tudo, então vende a casa e dê tudo. Não vende a casa e dê uma parte falando que deu tudo. Porque o que o Senhor recebe não é o valor, é o coração. Se o meu coração está no jeitinho, então não é um coração inteiro. Mas se o meu coração está em entregar tudo, eu tenho tudo. Isso é meu tudo. E eu entrego tudo. O Senhor viu o meu coração desprendido. E se o meu coração é desprendido, Ele retribui 100 vezes mais aquilo que eu dei. E falo 100 vezes mais, mas 1000 vezes mais. Vai além daquilo que a gente pode imaginar. Então, Atos 5 vem com isso. Ananias e Safira é morto por oferecerem uma oferta, que não foi voluntária, ou melhor, que não foi generosa de coração. Tentaram enganar o Senhor, tentaram brincar com o Senhor, mas com o Senhor não se brinca. E aí Ananias e Safira morrem. Só que, no meio disso, Pedro e João estão ali, ensinando. E aí, o que está acontecendo? O conselho lá, Israel, os mesmos que crucificaram Jesus, estão nervosos, falando, não, temos que matar esses homens, temos que acabar com esses homens. Eles estão ensinando, continuam ensinando no nome de Jesus. E o título dessa mensagem é Obedecer a Deus e não aos homens. E eu quero ler agora. Por quê? Esse obedecer a Deus e não aos homens vem de um mover sobrenatural que Pedro e João estão vivendo. Só para você ter ideia, Pedro, aquele mesmo Pedro que eu li para você alguns dias atrás, o rejeitado, o que Jesus chamava a atenção, aquele que negou Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que Jesus pegava e exortava, o mesmo Pedro que errou várias vezes, o mesmo Pedro que cortou a orelha do centurião, o mesmo Pedro que quando a gente fala de Pedro aqui todo mundo só às vezes pensa nas coisas ruins que ele fez. Esse mesmo Pedro está tão carregado da presença de Deus que as pessoas colocavam os enfermos na calçada para que a sombra de Pedro encostasse e os enfermos eram curados. Aleluia! Somente isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor e falar, Senhor, nos dê a graça e a porção que o Senhor deu para Pedro, ao ponto de passarmos e a nossa sombra está carregada e tomada da unção do Espírito Santo. Então esse Pedro está ali causando esse alvoroço junto com João e os discípulos. Os fariseus, a tribo aqui, essa turma que quer matar, essa turma que não quer que ensinem em nome de Jesus, que não querem ver os milagres acontecendo, estão tramando. E aí vem agora o título, obedecer a Deus e não aos homens. Aí começa assim, eu vou só ler, hoje eu vou só ler igual ontem, e que essa leitura toque ao seu coração, dessa explicação, e a partir de agora, que essa leitura entre no seu coração profundamente com o Espírito Santo. Sentindo-se afrontados com tudo isso, o sacerdote principal e seus aliados, principalmente os saduceus, entraram em ação. Olha eles aí. Prenderam os apóstolos e lançaram-os na cadeia da cidade. No entanto, durante a noite, meu Deus, um anjo de Deus abriu as portas da cadeia e os libertou e lhes disse, vão ao templo e fiquem firmes. Pai, digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida. Eles obedeceram, entraram no templo
Ao raiar do dia, prosseguiram com seus ensinamentos. Alheios a isso, os sacerdotes principais e seus companheiros convocaram o concílio judaico e mandaram buscar os prisioneiros, pensando que Pedro e João estavam presos. Ah, Senhor. Ao chegar à cela, os guardas não encontraram ninguém. Voltaram imediatamente e informaram: encontramos a cela trancada e os guardas nas portas, mas quando entramos não havia ninguém. O chefe da guarda do templo e os sacerdotes ficaram confusos. Afinal, o que está acontecendo aqui? Alguém então apareceu e disse: sempre vai vir alguém. Alguém então apareceu e disse: os senhores sabiam que os homens que foram presos estão de volta no templo ensinando o povo. Então o chefe dos guardas foram atrás deles, mas agora os trataram bem, temendo uma reação violenta, sabe de quem? Do povo. Os guardas o levaram de volta e os conduziram ao concílio. Os sacerdotes principais interrogou: nós não havíamos dado ordens escritas para que não ensinasse no nome de Jesus? E vocês não só encheram Jerusalém com seus ensinos, como estão nos culpando pela morte desse homem? Pedro e os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus e não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurado numa cruz, mas Deus o levou para as alturas ao seu lado, o príncipe salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Nós somos testemunha dessas coisas. O Espírito Santo, que concede aos que a Ele obedecem, confirma cada detalhe. Quando ouviram isso, as autoridades ficaram furiosas, quiseram matar eles ali mesmo. Mas um dos membros do concílio interferiu, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei de Deus e honrado por todos. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala por um momento, e fez este pronunciamento: caros israelitas, cuidado com o que pretendem fazer esses homens. Não faz muito tempo, Teudas fez grandes estardalhaços, alegando ser alguém, e conseguiu 400 seguidores. Ele foi morto. Seus seguidores foram dispersos e nada aconteceu. Pouco tempo depois, na época de censo, Judas, o Galileu, apareceu e arrebanhou alguns homens. Ele também fracassou e seus seguidores dispersaram por toda parte. Portanto, digo a vocês: tirem as mãos desses homens, deixem-nos em paz. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar. Mas se é de Deus, não há nada o que possamos fazer. Eu vou repetir isso aqui para você. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar. Mas se é de Deus, não há nada o que possamos fazer. É melhor que vocês não sejam fragados lutando contra Deus. O argumento os convenceu. Eles chamaram os apóstolos de volta após mandarem açoitá-los. Eles advertiram a não falar no nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio, exultantes por terem a honra de serem maltratados por causa do nome de Jesus. E não perderam um minuto sequer. Todos os dias
estavam no templo e nas casas, ensinando e pregando a respeito de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa lição de perseverança, confiança em Deus, no projeto de Deus, recaia sobre a sua vida hoje. Olha aqui, se é de homens o projeto que Deus colocou na sua vida, se é de você, vai fraquejar, vai fracassar. Mas se o projeto, quem colocou foi Deus, não tem nada que homens inimigos possam fazer, vai dar certo. Que essa palavra possa entrar no seu coração hoje. Se o projeto for, se tudo que estão tentando falar e fazer contra você é de homens, fica tranquilo, não vai adiante. Porque o que é de Deus prevalece. O que é de Deus prevalece. O que é de Deus prevalece. Fiquem firmes, assim como Pedro, João e os discípulos ficaram firmes. Fiquem firmes nesse dia de hoje, dia 22 de abril de 2026. Que essa palavra alcance o coração, penetre assim como penetrou o meu coração. E que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente, liberando a palavra de Deus. Se Ele permitir. Que o Senhor te abençoe. Shalom, paz, chegue sobre sua casa, sobre sua vida. É que eu declaro hoje no nome de Jesus. Amém e amém.